Olá, professor Ricardo, professores que ainda vão me assistir, mediadores, sejam bem-vindos aí na nossa troca de experiências a respeito dos relatos de prática dos cursos semipresenciais das licenciaturas. Ao C que estou destinada a ajudar vocês é o C de alfabetização e letramento, fundamentos, práticas e desafios. Obviamente, quero trazer aqui para vocês, humildemente, a minha contribuição. Eu sei que tem professores com alta performance, alto escalão de formação. Eu estou aqui apenas pedagogicamente para contribuir. Eu sei que vocês já estão treinando os mediadores, eu sei que vocês já têm semanalmente um encontro com eles. Então, eu só trouxe aqui uma contribuição que eu gosto, que eu já trabalhei, ou que agora eu trouxe como uma ideia, mas lembrem-se que vocês são os protagonistas, vocês são os líderes aí dos mediadores, tá? Eu estou aqui só para contribuir mesmo. E caso vocês não gostem também do roteiro, ou que vocês avaliam que o roteiro está fora da realidade de vocês, vocês me coloquem para eu poder pensar mais um pouquinho a respeito, tá? Obviamente, é um roteiro de prática que vai atender todos os campi, vai atender todas as IES. Obviamente, nós vamos precisar de fazer uma adaptação, de fazer aí vamos dizer, é adaptação mesmo, uma modificação, uma transformação aí em relação ao roteiro e à prática que vocês vivem aí em cada região, tá? Eu vou compartilhar aqui. Eu tenho, deu, enxergou aí, professor? Tá tudo bem aí? Deixa eu colocar o. Deixa eu colocar primeiro a apresentação no. Deixa eu abrir já na apresentação. Vou abrir aqui e já colocar na apresentação, senão eu não consigo. Ah, ele está em PDF, por isso que eu não estou conseguindo. Então, vamos lá. Agora vai dar certo. Então, vamos lá. Me ouve bem? Então, vamos lá. Alfabetização e letramento, fundamentos, práticas e desafios. Nós sabemos que precisamos levar para os alunos um aspecto dessa UC extremamente social, político, econômico e pedagógico, uma vez que todos esses setores estão interligados, e nós sabemos que existem aí milhões e milhões e milhões de pessoas ainda analfabetas ou analfabetas funcionais. Mas essa UA propriamente dita, que são as teorias e práticas de alfabetização e letramento, ela já traz aquele olhar mais prático do fazer, de colocar a mão na massa. Claro que vocês anteriormente já trabalharam sobre as políticas públicas de alfabetização, já trabalharam
outros assuntos importantes. Mas a UA3, ela traz esse olhar aí da prática, da vinculação teoria e prática, e como nós temos aí o professor regente, o mediador, é importante que vocês tenham uma coligação muito positiva, porque o professor regente vai orientar o mediador, para o mediador levar para os alunos algumas práticas que são importantes para eles enquanto formação de professores da educação infantil e do ensino fundamental. E do curso de letras também, que existe essa UC, né, de alfabetização e letramento, uma vez que crianças estão chegando aí no ensino fundamental 2, ainda com alfabetização precária ou não alfabetizados. Qual que é a minha sugestão? Como nós vamos trabalhar muito e os alunos já precisam ter lido ao ar, identificado o conceito de alfabetização, de letramento, qual que é o foco da alfabetização, o foco do letramento, e como se dá essa comunhão, como se dá essa ligação, como se dá essa indissociabilidade entre alfabetização e letramento. E aí, pensamos numa prática em que os alunos vão buscar por eles mesmos identificarem esses conceitos. Quando eu dei o nome de Mapa dos Letramentos da Brinquedoteca, eu pensei no curso de pedagogia, que obviamente por lei tem que ter uma brinquedoteca, mas também pensei nessa brinquedoteca, ela ser itinerante. Se nós não tivermos uma brinquedoteca no campus, nós vamos pedir os alunos para levarem o material que a gente precisa. Isso é importante? É, porque a UC, ela tem uma carga horária grande de práticas e faz com que os alunos também se sintam coparticipantes, se sintam aí protagonistas, mas além disso tudo, eles têm que aprender a fazer. Então, eu pensei nessa prática justamente para que essas alunas escolhessem material, que essas alunas pensassem o que que diz respeito à alfabetização, o que que diz respeito ao letramento, a partir do incentivo dos portadores de textos, etc. Então, o que que nós vamos explorar hoje? Primeiro, encantamento e retomada teórica. Esse encantamento e essa retomada teórica é do mediador. Então, de que forma que ele vai trazer esse encantamento? Nós não direcionamos nenhuma motivação, né, gente? A motivação vem de dentro para fora. Nós mobilizamos, nós sensibilizamos. Então, eu sempre levo para a sala de aula um texto pequeno de reflexão, um dado estatístico que é, vamos dizer assim, que não deveria, né, mas que é um dado assim alarmante a respeito da alfabetização e letramento. Eu levo uma música, eu levo uma poesia, eu levo questões para serem respondidas, eu levo uma situação problema. Então, sempre no iniciozinho da minha aula tem esse encantamento aí e a retomada. Essa retomada teórica, não é que o mediador vai dar aula, não é que o mediador vai encher a aula de slides e vai trabalhar com os alunos esse aspecto teórico. Como essa atividade é prática, cabe aos alunos lerem essas unidades de acordo com os encontros semanais, e essa retomada teórica puxar do próprio aluno. O que que ele aprendeu, o que que ele precisa de aprofundar, e eu tenho feito esses exercícios e tem dado certo. Primeira semana, um caos, segunda semana, um caos, aí a partir do momento que eles
se identificam e sabem que nós vamos dar essa retomada e quem tem que dar são eles, aí eles começam a ter outro tipo de comportamento. Então, no início, eu vou dando uma puxada, eu peço para eles lembrarem do encontro anterior, o que que aconteceu, e aí eu só faço uma explanação do que aconteceu, né, no encontro anterior e o que nós vamos conectar para o encontro atual. Então, sempre eu trabalho nesse sentido, tá? Claro que eu sei que vocês têm outras propostas, outras formas de encantar, mas a minha tem sido dessa forma que eu trouxe. Observação investigativa. Os grupos vão explorar a brinquedoteca como detetives do letramento. Então, seria como? Seria o aluno entrar na brinquedoteca e procurar o que ali na brinquedoteca pode ser considerado um objeto para o letramento, para as práticas sociais ou não. E aí, a partir do momento que eles vão descobrindo, eles criam um mapa da forma que eles quiserem. Eles podem criar um mapa na cartolina, vocês podem trabalhar com post-it, vocês podem trabalhar com outros, até com ferramentas digitais. Mas como nós estamos na prática, o máximo que vocês puderem trabalhar na sala de metodologias ativas, com todo o material, cartolina, tesoura, cola, recorte, vai ser melhor. Mas caso no lugar não tenha essa possibilidade, o que que eu faço? Eu peço os alunos para levarem o material e levarem objetos, instrumentos que têm a ver com a alfabetização e que têm a ver com o letramento. Eu faço como se eu tivesse construindo uma brinquedoteca itinerante. Então, eu peço, levam para a sala de aula tudo que pode ter numa brinquedoteca em relação ao letramento e alfabetização. Ainda falo, vocês podem pegar essas ideias até na IA, porque a IA vai te dar um direcionamento e você vai procurar o que você tem e o que a IA não te falou, não te trouxe, que você vai levar, tá? E depois desse mapa construído, essas alunas e alunos vão fazer uma reflexão crítica. Eu sugeri aqui uma construção de quadro comparativo entre alfabetização e letramento, porque existe um livro que se chama Alfaletrar. Toda criança pode ser alfabetizada, da Magda Soares, que ela escreveu no período da pandemia. E este livro, para quem vai alfabetizar e letrar, é livro de cabeceira. Então, lá a Magda Soares traz essa ideia de fazer essa comparação. E depois a gente registra, faz uma síntese e termina, tá? E aí, o objetivo geral dessa aula, obviamente, é compreender por meio da observação e sistematização como o ambiente da brinquedoteca ou de sala de aula ou de outro espaço pode favorecer simultaneamente a alfabetização, que é o domínio do código, e o letramento, que é o uso social da leitura e escrita. Os específicos, a partir desses tópicos que eu trouxe para vocês. Identificar, localizar os portadores de textos e situações concretas de leitura e escrita presentes na brinquedoteca. Então, obviamente, antes de levá-los para a brinquedoteca, nós temos que abrir a brinquedoteca, identificar se tem ou não os portadores que você precisa. Você pode também pedir dentro da IES algo que representa o letramento para vocês inserirem na brinquedoteca. Vocês podem levar algum material a respeito disso. E se não for na brinquedoteca, se for em sala
de metodologias ativas ou outra sala, vocês vão pedir os alunos para localizar em casa para trazer para a sala, tá? Outra questão, eles vão classificar os elementos que constituem alfabetização e letramento. Então, o que que significa isso? Eles vão catalogar. É como se eles estivessem numa loja catalogando os produtos da loja. Eles vão catalogar os produtos que existem, que chamam atenção para a alfabetização, chamam atenção para o letramento. Por exemplo, é, suponhamos que vocês peçam aos alunos para levarem rótulos. Outro grupo leva livro didático, outro grupo leva um jogo, outro grupo leva uma receita. Então, a partir desses produtos que eles vão levar, eles vão identificar qual que é o predomínio para a alfabetização ali, qual que é do letramento, ou ambos. Suponhamos que você pegue um livro didático, ou uma cartilha, ou pode até levar para fazer essa crítica, né, a respeito da cartilha. Vocês podem levar um texto pedindo a criança para completar uma parlenda, e aí o exemplo vai ser de cada um. Eu estou só ampliando aqui. Eu vou levar um jogo com letras móveis. Eu vou levar um registro de uma escrita de uma criança. Eu vou mostrar, eh, até se quiser trazer também como ilustração, um vídeo fazendo essa categorização também, vocês podem fazer da forma que vocês acharem melhor. Então, se eu levo um exemplo de uma criança registrando, fazendo a escrita espontânea de uma receita, automaticamente eu estou trabalhando o letramento porque ela entende que aquela receita serve para fazer algum alimento. Então, ela já sabe o significado social daquela receita. Agora, ao escrever, quando eu for fazer uma intervenção da escrita da criança e perceber o que que ela precisa ali, enquanto intervenção, para ela sair de um estágio que ela está para o outro, aí eu estou trabalhando a técnica da alfabetização. Se a criança, por isso, se você está trabalhando, se você está trabalhando uma parlenda, unidunité, e a criança escreveu só uma letra para unidunité. Eu posso fazer uma intervenção e perguntar para ela, como que você pensa dessa escrita que você fez? Coloca o dedo aí, lê para mim. Isso é técnica da alfabetização, porque você está mediando uma intervenção, fazendo uma intervenção para ela entender o conhecimento social daquela escrita, ele entender o conhecimento social, porque B vai ser B no Brasil inteiro, A vai ser A no Brasil inteiro. O som do Bá é diferente do B com A. Então, essas intervenções são técnicas de alfabetização. A escrita e ele entendendo o papel dela já é o letramento. E ambas se unem, né? Ambas estão juntas. Representar é o que eu disse para vocês na construção do mapa, na distribuição aí dos produtos que as pessoas acharam sobre o letramento. Se for um ambiente físico que não seja brinquedoteca, obviamente vocês podem pedir os dois para fazer esse mapa é, em relação à técnica da alfabetização e letramento. E aí nós vamos refletir de que forma nós podemos formar um ambiente mais alfabetizador e letrado. E aí vocês vão articular o que está na OA3 com essas práticas que vocês vão vivenciar. Eu trouxe aqui como sugestão
Este livro, como eu já falei, ele é um livro que desmistifica que a criança só aprende a ler e escrever a partir a criança só aprende a ler e escrever se ela está bem alimentada, se ela está num ambiente letrado, se ela junta o B com A, desmistifica isso e traz a ótica de que, trazendo práticas, trazendo atividades que são favoráveis à criança naquele estágio, obviamente, a criança, ela consegue passar de um estágio para o outro. É de uma vez? Não. De muitas vezes, de várias. Só que as suas atividades, as situações que você planeja, têm que estar em consonância com o perfil daquela turma, a forma com que cada grupo pensa a respeito da leitura e da escrita. E aí o ambiente se torna lúdico, se torna significativo, porque a criança vai entender aquilo que ela está ouvindo, que ela está escrevendo, que ela está organizando enquanto jogo, enquanto música, enquanto parlenda. Então, obviamente, tô dando a dica que antes antes da aula começar, da aula não, desculpa, antes do encontro começar, vocês vão organizar, se for na brinquedoteca, vocês têm como sugestão aqui jogos de tabuleiro com regras escritas, livros infantis, revistas, gibis, bula de remédio, receitas, embalagens, caixas e rótulos de brinquedos, cartazes com regras de uso do espaço, mesas grandes para construção dos mapas. Ah, não tem brinquedoteca, Lili? Vai para a sala de aula. Aí você que vai pedir o aluno para trazer objetos que se assemelham ao que você está sugerindo, ou que sejam esses objetos, aí você vai fazer a leitura daquela turma ali, do que pode ser feito, né? O materiais por grupo papel craft ou cartolina grande, canetinhas, canetões, canetas hidrográficas coloridas. Aqui nós falamos ih, gente, acabei de falar. Nós chamamos de pincel atômico, mas cada cultura tem um nome diferente, né? Bloco de post-its, fita adesiva ou massinha. Aqui sugere-se, né, o acolher e o provocar 10 minutos para discutir sobre a aula, fazer os determinados contratos de trabalho, o que era necessário para essa preparação dessa aula, a retomada de conceitos que vocês vão provocar aí, a sala de aula invertida, sobre o que tem na UA a respeito da alfabetização e letramento, explicar o que esses alunos precisam de fazer, e a partir daí começar o trabalho propriamente dito. Aqui eu já expliquei lá atrás, mas aqui eu trouxe uma opção, tá? De tempo. Obviamente, essa questão de tempo é muito relativa. Eu, para falar para vocês, dependendo da turma, dependendo do perfil, dependendo do que ela sabe, do que ela precisa de saber, esses tempos oscilam o tempo todo. Então, é mais uma organização para nós não nos perdermos e a aula terminar e eu estou ainda na primeira atividade, né? Então, aqui em grupos de 4 a 5 alunos, os participantes se tornam pesquisadores do espaço guiados por perguntas investigativas.
Onde há textos escritos no espaço? Que tipo de texto é? Rótulo, título, instrução, aviso? Para que serve esse texto no contexto? A criança precisa só de decodificar ou entender o uso social da escrita. E aí, os grupos registram todos os objetos que eles acharam, todo o material que eles acharam, e vão registrar com uma descrição do que se trata, qual portador que ele achou, ou o jogo, e caracterizar se é uma técnica de alfabetização, se é um letramento, e os dois. Exemplos, é, eles estão na brinquedoteca ou estão numa sala de aula que vocês levaram lá todos os materiais possíveis, pedir a coordenação para organizar para vocês também, pedir os alunos para levarem. Obviamente, a gente leva, né, uma parte do material, porque se o aluno não levar, você tem os instrumentos nas mãos. Eu, como sou mãe, como sou professora, né, muitos anos aí de sala de aula, aqui em casa tem de tudo. Mas vocês, em questão de alfabetização e letramento, a própria IES tem objetos que vocês podem usar, né? Então, eu coloquei aí o banco imobiliário. Como que se os alunos estão lá observando que na caixa desse jogo tem as regras, e aí ele vai catalogar o que tipo de ação e conceito vai submeter aquele objeto. É de alfabetização? É de letramento? Por que pode ser os dois? Por que não pode? Livro O Menino Muito Maluquinho. De que forma, né, que nós podemos entender que ler todos os dias para criança é muito importante? Levar livros para a sala de aula, para que as crianças aprendam a contar histórias. Ela pode não ler, mas por meio da gravura ela vai contar. Ela vai se organizar mentalmente. Ela vai descobrir o que é início, meio e fim. Ela vai descobrir que a leitura é da esquerda para a direita. Isso tudo é exercício de letramento desde lá a turma do berçário. Ler é o melhor remédio para a cura do analfabetismo. Então, quanto mais o professor ler para as crianças ouvirem, as crianças contarem e criarem também muitas outras formas de contar história, você já está construindo um repertório de grande valor para essas crianças aí. Então, ler é importante. Agora, importante falar para os nossos alunos: vocês têm que ler. Vocês precisam preparar uma história antes de vocês aplicá-la. Vocês precisam de aprender a ler com a entonação. Então, isso tudo a gente vai ensinando dentro da alfabetização e do letramento. Rótulos, embalagens de brinquedo. Isso os alunos podem levar, pode ter uma cesta lá de produtos que você foi juntando na sua casa lá e trouxe. Você pode pedir os alunos especificamente você pode pedir todos os alunos, mas especificamente você pode escolher alguns alunos assim e falar, olha, o seu papel é esse. Os colegas vão trazer, mas vocês serão responsáveis por essa organização. Aí o que é que você faz? Você foca em alguns, que aí você vai ter o material também. E aqui, ó, obviamente, quando fala mapa dos letramentos, é uma forma de dizer que está registrando, que, que está catalogando o que foi pedido, registrando. Então, essa construção do mapa, essa fala de mapa é muito de IA.
Eu amo a IA. Eu tenho umas IAs muito potentes que elas me trazem uma lógica de atividades que eu gosto muito. Mas aí eu vou adequando, adequando, adequando até chegar aonde eu preciso, que foi o que eu fiz aqui com vocês. E aí, cada grupo constrói o seu mapa com seus post-its, com as suas próprias escritas, frases, textos, gravuras, e aí eles vão criar uma frase síntese para como se fosse uma ideia geral do que eles aprenderam na unidade, fazer a síntese e o encerramento pelo mediador, tá? Aqui, ó, depois vocês vão perceber que tem uma organização prévia que eu deixo aqui como sugestão, os materiais, orientações para vocês, caso vocês queiram aí aprofundar ainda mais sobre essa prática, tá? Olá, Ricardo, Laís, tudo bem? Alguma pergunta? Gostaram da ideia? Olá, boa tarde, tudo bem? Gostei muito da ideia, essa ideia de trabalhar com jogos. Eu não estou podendo abrir minha câmera, mas estou aqui acompanhando. Uhum. Então, eu trouxe essa orientação para vocês como sugestão. Vocês podem adaptar, criar novos objetos. Se não quiser falar mapa do letramento, né? Crie com os alunos o próprio nome, mas foi essa atividade que eu trouxe como ilustração aí da unidade. Espero que vocês tenham gostado. Vocês têm alguma dúvida? Tem alguma dúvida? Como Tudo certo aqui, como a Mara. nossa. Oi? Obrigado. Tudo certo aqui, Lili. Obrigado, viu, por compartilhar. Muito bom, gostei. Tá, eu trabalho com essa UC muitas. Eu trabalho muitos anos com essa UC, mesmo no currículo anterior, em outras faculdades, fui alfabetizadora, então, assim, eu me encanto, eu me encanto em falar de alfabetização e letramento. E vocês me terão aí essas semanas para nós trocarmos ideias a respeito, tá? Eu preciso terminar porque eu tenho uma outra formação agora. Vocês têm Eita, alguma dúvida? Eu vou deixar a gravação para vocês, tá? Não, tudo certo aqui. Obrigada. Muito obrigada, viu? obrigado. Tchau. Tchau, Estou à tchau. Obrigado. disposição. Obrigado.